Ele falou o seguinte: Felipe, você foi um dos primeiros que compilaram as obras e pensamentos de Olavo de Carvalho. Sempre tem uma dessa. Aí ele pergunta aqui, como você vê todo o conteúdo dele no momento atual? Ele deveria ter maneirado? Bom, às vezes é difícil resumir aqui tudo que aconteceu, são muitos anos e uma obra muito, muito vasta e uma mudança de comportamento, principalmente ali, depois da publicação do livro que eu organizei. Eu contei boa parte dessa história, daquilo que aconteceu depois, num artigo que está publicado em O Antagonista. Tem muita gente que até pergunta isso, não leu esse artigo. Esse artigo é de 2020, quer dizer, já está fazendo 5 anos, cujo título é Breve História do Bolsolavismo. Então conta como a família Bolsonaro foi se aproximando do Olavo e tal, e como aquela aproximação foi gerando uma aliança política na prática depois da publicação do livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Então há uma grande confusão no Brasil, e como no Brasil as pessoas querem fazer associações rasteiras, simplistas, o debate público ele é todo feito de narrativas sintéticas que eliminam as nuances, é muito difícil para as pessoas enxergarem várias camadas na obra, na história de um intelectual que teve tantas posições ao longo do tempo. Então o Olavo ele tem uma história de artigos publicados durante 2 décadas que foi compilada no livro que eu organizei, que são artigos fundamentais. Continuam sendo, entende? O Olavo passou a me atacar um tempo depois da publicação do livro, pelo meu trabalho jornalístico, porque eu mantive todos os meus princípios e mantive a minha vigilância ao poder, seja ele qual for. Ele se aliou ao Bolsonaro, mas eu continuei tendo a postura jornalística, que exigia vigiar o poder e que era aquilo que ele próprio defendia em relação ao trabalho dele anos antes. Mas depois eu chego aí. Então, essas 2 décadas de trabalho compilado, em o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, renderam artigos extraordinários. É óbvio que assim, é um livro de mais de 600 páginas, claro, tudo catalogado, assim, organizado por mim. Eu li mais de 2.000 artigos, eu organizei em capítulos, eu fiz ali de uma maneira que a pessoa tivesse uma escalada intelectual, vamos dizer assim. Então, começando pelas questões da juventude, algumas das quais foram abordadas aqui na nossa conversa, porque eu fiz questão que o primeiro artigo fosse um imbecil coletivo, que é justamente sobre adesão à patota. Então é o jovem que quer se integrar ali na turminha e vai adquirindo os vícios, etc., e vai formando um imbecil coletivo. Então você tem uma parte do livro, uma seção do livro, que é sobre juventude, aí depois fala de questões sociais, culturais, políticas, intelectuais, mas passa ali no começo também por formação da personalidade. Então tem um capítulo de vocação, tem um capítulo de conhecimento especificamente, enfim, você vai formando uma escadinha até chegar numa parte mais avançada. Essa obra, repito, ela tem mais de 600 páginas, claro que você pode ter uma eventual discordância aqui e ali, mas essa obra é imensamente meritória. E o que acontece que é curioso em relação à vida e à obra do Olavo? É que, por falar muitas verdades sobre o campo da esquerda, e vamos dizer assim, na raiz, antes de muita gente, ele sempre foi muito atacado pela esquerda. E em geral, durante aquela época, antes de Bolsonaro, em geral de uma maneira injusta, de uma maneira histérica, de uma maneira que reduzia a obra dele a uma caricatura, etc., quando não é, quando você vai ler ali a obra dele escrita e tem ali um caminho de conhecimento importante e principalmente de introdução de autores no Brasil, que são autores estrangeiros muito importantes. Intelectuais, filósofos, que ele trouxe ao conhecimento, que acabaram sendo publicados por editoras alinhadas e que acabaram furando um pouco o cerco do mercado editorial, também muito dominado, assim como o show business e o mercado da comunicação, pela esquerda. Então, assim, como um jornalista que conhecia a obra do Olavo como leitor e já estava vendo
Essa história é um pouco longa, né? Por isso que eu acabo me estendendo, porque para responder tudo, enfim, isso vai demandar livros meus, inclusive. Mas assim, eu tinha lido a obra do Olavo, eu sabia o que ele tinha contribuído para o debate público, e eu estava começando a ver outros colunistas, vários dos quais se alinharam até ao bolsonarismo, atualmente, naquela época não, que estavam copiando elementos da obra do Olavo. E quando você lê as referências, né, quando você sabe de onde veio algo, você identifica muito facilmente, né? E sem dar crédito, etc. Então quando eu usava alguma coisa que o Olavo falava, eu falava, principalmente naquela época ali, porque ele estava atuante, ele estava vivo, ele estava escrevendo, e ele tinha fornecido diversos conceitos que são importantes, que a gente utiliza até hoje. Então eu considerava honesto, intelectualmente honesto, e até quase que uma obrigação intelectual de alguém que acompanha uma trajetória anterior, se aquela obra daquele autor tão relevante naquele momento não está organizado, você ajudar a organizar primeiro para falar assim, olha, isso aqui foi feito antes de mim. Então vamos daqui, né? Porque você ficar roubando sem dizer de onde você tirou é muito mais desonesto, né? Então foi, o Olavo fez isso aqui, ele definiu determinados conceitos, ele mostrou certos procedimentos da esquerda que merecem crítica, ele trouxe determinados autores e tal. Você tem um mapinha aí para você ter o mínimo mesmo, para não ser manipulado, pelo menos por aquelas pessoas que naquele momento tinham os meios de ação, tanto políticos, quanto acadêmicos, quanto culturais, né, de uma maneira geral. Midiáticos, etc. Então eu me achei na obrigação de fazer aquilo, porque eu me achava capaz de organizar aquela obra e porque eu li alguns artigos, por exemplo, Vocações e Equívocos, que é sobre vocação, o imbecil coletivo, mas alguns outros que eu ficava com vontade de mostrar para as pessoas próximas. Você tem que ler isso, cara, porque tem algumas coisas que a gente vive no dia a dia e que o Olavo estava descrevendo, ao contrário de vários colunistas de jornal que não estavam, né? Que eram importantes para a formação da personalidade. Assim, eu falar isso, cara, o ativista de esquerda, ele vai fazer uma associação, ele vai pegar as piores coisas que o Olavo falou na vida e fazer uma associação. Então você é um lunático, então você é um olavista, você é isso, você acredita em então do negócio da Pepsi e não sei o que, do dente, papapá, cara, os artigos do Mini não são sobre essas coisas, né? Então são artigos importantes sobre o debate político e sobre alguns aspectos da vida social e cultural de um país. Então, esse livro foi publicado, eu consegui, porque o Carlos Andreasa era o editor da Record, na época era o maior grupo editorial do Brasil, meu amigo, desde a adolescência. E eu já estava fazendo alguns trabalhos para a Record, falei, tô com uma entrada na maior editora do Brasil, conheço a obra do Olavo, o Olavo está sendo publicado por editoras menores, já tem colunistas copiando, a gente, para falar da esquerda, vai ter que usar alguns conceitos que o Olavo publicou antes, está na hora de organizar esse livro aqui, e apresentei um projeto. E eu consegui que a Record autorizasse a publicação do livro do Olavo. Quer dizer, eu apresentei para o Andreasa falou que tinha que consultar o presidente da Record naquele momento, que estava vivo, que era o Sérgio Machado, para ver se não tinha nenhum problema pessoal e tal, de publicar o Olavo, qualquer coisa nesse sentido. Ele deu ok. Aí eu mandei um e-mail, eu não tinha contato direto do Olavo, eu nunca encontrei pessoalmente o Olavo. O Olavo morava nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido lá, não conhecia pessoalmente o Olavo. Eu era simplesmente leitor, como lia um monte de outras obras. Aliás, eu sempre falo, o Diogo Mainardi, se ele não tivesse organizado a própria obra dele de artigos publicados na imprensa, eu teria organizado. Mas ele já tinha feito a primeira antologia, que foi a Tapas e Pontapés, que é maravilhosa. Assim como fez depois o Lula é Minha Anta, maravilhosa essa antologia também. Se ele não tivesse, porque eu lia todas as colunas, todos os artigos do Mainardi, assim como lia um monte de outros autores, né? Quando eu falava no começo da carreira e tal, aí a pessoa associa só a quê? Imagina, eu li todos os cronistas da história do Brasil, tem os livros de todos, sabe, de Rubem Braga, João do Rio, passando por um monte de gente, Stanislau Pontes Preta, então, enfim, porque tudo é reduzido na internet. E aí, voltando, então,
mandei e-mail e tal, o Olavo adorou a ideia de ser publicado, né, por alguém que estava estudando a obra dele, pela maior editora do Brasil naquele momento, me mandou um e-mail super feliz. Ele naquela época estava fazendo lá o curso online de filosofia, ele fez a aula do dia para falar com maior alegria, assim, de um leitor que tinha mandado projeto e tal, não sei o quê, e falando para os alunos lá do curso da importância de absorver as obras das pessoas que vieram antes da gente e explicá-las para as pessoas que estão vindo agora, que estão chegando agora. E eu concordo com tudo isso tudo é importante de se fazer, né? E eu busco fazer isso com um monte de outros autores. Eu simplesmente não compilei a obra deles porque não foi a oportunidade, porque as obras já estão compiladas por outros autores. A obra que estava bagunçada, dispersa, era do Olavo. E era uma obra dissonante no debate público brasileiro, tida como maldita, etc. Mas aí o que aconteceu depois? Aliás, antes de dizer o que aconteceu depois, só rapidamente, vocês podem encontrar no YouTube a entrevista do Olavo em 1996 para o Pedro Bial. Eu acho que era Bom Dia Brasil, que o Pedro Bial fazia na Globo, aquele programa que era matinal. Em 1996 o Olavo foi entrevistado. E o Pedro Bial perguntou para o Olavo assim, você é de direita? E naquele momento, o Olavo, ele falou assim, direita só se for de Deus Pai Todo-Poderoso. Para mim o que importa é em cima e embaixo, não é um lado e outro e tal. Aí ele dá uma resposta, que é uma resposta muito parecida com a que eu dou. Eu não uso exatamente a maneira, vou até explicar depois de reproduzir aqui. Mas tudo isso pode ser checado e visto no YouTube. Ele fala assim, quando a direita estava no poder, quando o regime militar, quando a ditadura militar, sei lá, como é que ele usa a expressão, estava no poder, eu estava olhando o poder, o governo com olhos críticos. Então eu estava junto da esquerda. Ele fala uma coisa assim, junto, aliado da esquerda, uma coisa que eu não falaria daquele jeito, mas dava para entender perfeitamente e dava para ver que não era um alinhamento ideológico e tal, era só eu estava no grupo dos que olhavam com olhos críticos, cada um do seu jeito, né? Mas ele fala assim, né? Então o regime militar estava no poder, eu estava do lado da esquerda olhando com olhos críticos. Agora que a esquerda está no poder, eu estou do lado da direita olhando com olhos críticos. Que é o normal, é a postura do intelectual, do jornalista. Claro. Do jornalista. Você olha o poder com olhos críticos, você olha o governo de turno com olhos críticos. Então esse era o Olavo, jornalista e intelectual. Certo? E essa é a minha posição como jornalista. Eu não falo assim, estou do lado da direita ou do lado da esquerda. Eu falo, eu estou vigiando o poder, seja ele qual for, de direita ou de esquerda. Isso é uma expressão, ele usou de improviso lá, eu entendo perfeitamente a essência do que ele disse e concordo. E aí o Pedro Bial pergunta, e depois até muitas vezes o Olavo ironizava essa pergunta e tal, porque o Pedro Bial fala assim, mas assim, também, se for olhar, uma função de um entrevistador, né? Ele fala, mas a esquerda está no poder? Como quem fica surpreendido, porque veja, era 1996. O Lula, ele ganhou a eleição de 2002, ele só subiu ao poder em 2003. Então a gente está falando de 7 anos antes de começar o primeiro mandato do Lula, certo? A gente está falando de governo Fernando Henrique Cardoso, né? Collor empichado em 1992, depois veio, enfim, ficou Itamar, veio Fernando Henrique. E ele falou, a esquerda está no poder. Aí o Pedro Bial teve essa pergunta, mas a esquerda está no poder? Ele falou, claro. E aí ele falou outra coisa, que era muito importante, que o Olavo falava sempre, que é outro bom legado. Que é o seguinte, não, a gente vê que a esquerda está no poder pelo que acontece na academia, pelo que acontece nas universidades, porque a esquerda já tomou as universidades, pelo que acontece na mídia, a esquerda já tomou a mídia, parte do show business já está com a esquerda. Enfim, ele dá uma explicação, não me lembro agora, mas vocês podem conferir exatamente nas palavras dele. Então, quer dizer, quando você domina a cultura, a consequência depois é o poder político. Claro, porque ele estudou a obra de Antônio Gramsci, o ideólogo comunista italiano, que pregava a revolução cultural. Então, quando você tem o domínio das mentes, quando você tem o domínio dos centros disseminadores de ideia da sociedade, que estão pregando aquelas ideias, que são as ideias que o partido vai dizer que representa, bom, você já tem meio caminho andado, basta que chegue um líder ali carismático e fala assim, eu represento todas essas ideias nas quais vocês já acreditam, vocês já estão sendo formados, suas cabeças já estão sendo formadas por essas pessoas. O professor da universidade já é um militante de esquerda. O autor da novela já é um militante de esquerda que tinha sido censurado na ditadura e foi para a TV, porque não podia fazer teatro.
Então as pessoas já começavam a pensar de acordo com o partidão. Essa é a doutrina de Antônio Gramsci. Então ele falou isso. E aconteceu exatamente como ele previa, um mérito intelectual. Ele enxergou a raiz do poder político da esquerda no movimento intelectual cultural. Lembra que a gente começou essa conversa? De eu mostrando como já havia um movimento intelectual, cultural, num campo mais conservador, mais liberal, mais à direita, crítico da esquerda. Você já tinha as fórmulas de expressão crítica do governo da esquerda e tal. O Bolsonaro falou, opa, tem tudo isso aí, deixa eu pegar para mim aqui, deixa eu dizer que eu represento isso. Não era um trabalho dele, Era um trabalho que já estava sendo feito de uma maneira desorganizada por várias mentes. O Olavo era uma delas, mas você tinha o Edson Filho na Realizações, você tinha vários colunistas como nós, você tinha o Diogo Mainardi na Veja na época bombando com as críticas, nada a ver com a obra do Olavo, perfis completamente diferentes, mas com as críticas à corrupção petista e outros aspectos, como a própria militância digital, a própria imprensa comprada. O Mainardi foi o primeiro a apontar isso em todos os elementos, tem muito mérito também nisso. Então, assim, eu falei que era uma resposta longa, mas, assim, para falar agora da segunda parte, é o seguinte: o Olavo pregava isso, e isso é o que eu defendo, que o jornalista faça. Só que, depois da obra publicada, e ela foi publicada, preste atenção que a cronologia é importante, em agosto, virada de agosto, setembro de 2013. Quer dizer, ainda pegou, por uma coincidência, porque eu comecei a organizar o livro antes, a comoção nacional após as jornadas de junho de 2013, com aquelas manifestações de rua que no início eram mais à esquerda e depois foram acabando instigando o movimento anticorrupção, que depois tomaria as ruas em 2014 contra o governo Dilma Rousseff e tal. Então era um momento de muita turbulência e o livro caiu ali, se tornou um best-seller tremendo. E a partir dali, vem toda a história que eu conto no artigo Breve História do Bolsolavismo. A gente poderia deixar assim, para o pessoal ficar mais interessado em ler o artigo, mas eu simplifico. O Olavo começou a defender certas candidaturas no campo à direita. Então, assim, ele começou a adotar uma postura mais de ativismo político. Então, primeiro ele defendeu lá a Denise Abreu, que era uma candidata, de oposição aos governos do PT na eleição de 2014. E aí depois ela caiu ali na corrida eleitoral, ficou o Aécio e tal. E ele estava, enfim, tinha umas críticas e tal, mas até elogiou o desempenho do Aécio em determinados debates, enfim, mas não era o candidato dele. Aí tem uma reunião virtual com a família Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro participam. Aí eu conto toda a história nesse artigo. E aí eles falam sobre a candidatura, sobre unir forças nesse campo, e aí ele começa a falar sobre a importância da formação de uma militância e tal. E depois daquilo, ele começou a dizer que o Bolsonaro é honesto, não sei. E são umas colocações que o jornalista ele precisa manter uma distância regulamentar dos políticos. E o Olavo foi se aproximando da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro foi usando isso a seu favor, evidentemente, política e eleitoralmente, e eu continuei sendo jornalista. E mesmo nesse período, antes de uma adesão mais forte ali, de uma simbiose mais forte do olavismo com o bolsonarismo, já havia várias dissonâncias entre o que eu escrevia nas minhas colunas e o que o Olavo escrevia ou pregava nas dele. Ele foi escrevendo cada vez menos e falando em rede social cada vez mais. Por exemplo, eu opinava a favor do impeachment da Dilma Rousseff. O Olavo dizia que não era para fazer impeachment, que era para esperar a cassação do mandato. Se fosse para esperar a cassação do mandato, não tinha havido nada, né? Porque depois o TSE, presidido pelo Gilmar Mendes, ele absolveu a chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer ironicamente, por excesso de provas. Então já apareciam vários sonantes, porque somos duas pessoas diferentes. Eu tenho a minha trajetória, ele tem a dele. Eu simplesmente achei importante organizar a obra dele naquele momento por todos esses fatores que eu elenquei aqui. Então ele foi se aproximando cada vez mais do bolsonarismo, e eu mantive a minha vigilância ao poder, e isso foi incomodando.
Daí, como os bolsonaristas passaram a me atacar, ele passou a me atacar também, principalmente ali depois de um episódio que os bolsonaristas distorceram completamente, que foi uma entrevista com o Gustavo Bebiano, que foi uma entrevista com um amigo do Augusto Nunes, que era da bancada, e no começo da entrevista, o Augusto fala de que ele considerou importante que o Bebiano fosse entrevistado, etc., e nós articulamos, porque para mim, eu como jornalista, naquele momento, vem um ministro que acabou de sair do governo, porque virou alvo do filho do presidente da República, então foi demitido e era um aliado de... Nossa, eu cheguei a cruzar em aeroporto, assim, com Jair Bolsonaro e Gustavo Bebiano juntos, super amigos, super aliados e tal. Rio, São Paulo, né? Essa turma lá do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. E ali, numa entrevista que o Augusto queria fazer, mas eu era o âncora, a militância bolsonarista passou a me culpar pela entrevista. Uma coisa completamente pirada. Eu, como jornalista, vou entrevistar um ministro que acaba de sair, quer dar uma entrevista no meu programa. Pô, se um ministro do PT quer dar uma entrevista, acabou de sair, brigou com o Lula, vai dar uma entrevista, vou trazer aqui no meu... Você entrevista aqui todo mundo. Imagina, lógico que vou entrevistar. Mas, como você tinha ali um programa que era muito crítico dos governos de esquerda, porque estavam no poder há muito tempo, você tinha essa parcela do público que não admitia não ficar do lado do bolsonarismo. Mas eu não vou me vender para esse lado, imagina. Eu vou trair os meus princípios de vigilância do poder de jornalismo para aderir a uma patota ou para afagar um público. Olha, se você quer ter um compromisso meu, acho que em algum momento você vai se incomodar com o que eu disser. Imagina. E eu acho que é por isso mesmo que você deve acompanhar o meu trabalho. Então, lá passou a me atacar também, os militantes bolsonaristas atacaram por eu vigiar o governo e expor informações que eram incômodas, que eram inconvenientes. É isso, é um resumo. Mas eu não tenho problema nenhum em contar toda essa história, porque eu continuo, mesmo com todos os ataques que ele me fez, assim como o Eduardo me atacou outro dia na rede social, mas eu continuo dizendo que a abertura do inquérito sobre ele, ela é errada, porque eu acho por princípio, não acho por fígado, por alinhamento com a pessoa. A pessoa me atacou, então eu vou passar a defender outra coisa, vou trair os meus princípios porque ela tá... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não tem... Então, assim, é a bobajada. Então, o que acontece? Eu preciso fazer uma síntese, que é o seguinte, como o Olavo se aproximou do bolsonarismo e o bolsonarismo foi se enrolando em uma série de condutas merecedoras de crítica, a esquerda que odiava o Olavo, pelas verdades que o Olavo falava sobre a esquerda, aproveitou para, olha aí, é um radical, é um autoritário, tá defendendo o golpe, tá não sei o quê, tentando deslegitimar toda a obra anterior dele. E o bolsonarismo trata o Olavo como legitimador do grupo político, da patota, do adesismo, sabe? O certo, né? Como dizia, porque ele tem razão e tal, não sei o quê. É você aderir, você ficar contra, senão você não entendeu a obra, essas coisas que o Olavo estimulou, inclusive, nesse período de maior militância. Então, é complicado para mentes binárias entenderem esses aspectos diferentes. Você desculpa eu me estender, porque não dá para eu falar dessas coisas de uma maneira muito, muito objetiva.